Bom dia, pessoal do canal Vinícius Barros e Família. Hoje, um domingo tranquilo aqui na nossa Rainha Isabel. Eu e aqui o meu amigo, professor Flávio, vamos fazer um vídeo especial falando sobre a escravidão no Brasil. Espero que vocês gostem do conteúdo e se inscrevam no canal Vinícius Barros e Família. Para ajudar o canalzinho dele, dê um like, assista o vídeo até o final, pessoal, que é muito importante. E faça o seu comentário se gostou do vídeo. Um abraço a todos e vamos começar o vídeo, né, Fábio? Vamos começar. Bom dia, pessoal. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre a escravidão no Brasil. Não queremos aqui esgotar o assunto, né, Genivaldo? Porque é um assunto gigantesco. Muito extenso, muito extenso. Vamos fazer aqui um resumo de algumas questões, né? Aqui é mais um bate-papo, um né? bate-papo sobre o assunto escravidão no Brasil. Então, minha gente, a escravidão no Brasil ela começa de fato aproximadamente em 1530, quando os portugueses eles de fato vêm para o Brasil com o intuito de explorar, né? Começa com a exploração principalmente do pau-brasil e com a prática chamada de escambo, Genivaldo, que consistia no seguinte: os índios eles iam lá na mata, cortavam principalmente ali o pau-brasil e também pegavam pele de animais e outras coisas que interessavam a Portugal e fazia a troca desses produtos em Portugal por objetos da coroa portuguesa que eram trazidos de Portugal. Eles trocavam, por exemplo, o pau-brasil por pente, pedaço de espelho, por coisas que... insignificantes para nós, né? Para eles podia ter sua importância, Mas eles não sabiam o valor que tinha o pau-brasil, né? Pela inocência deles, né? Vamos colocar assim, eles acabavam fazendo essas trocas e começou a sair basicamente com um escândalo. Posteriormente, né, Portugal ele de fato intensificou a exploração aqui no Brasil, implantou um sistema chamado de capitanias hereditárias, que consistia na divisão das terras brasileiras em 15 faixas, e essas faixas de terras iam ser administradas pelos chamados donatários, que eram assim, algumas pessoas mais ricas lá de Portugal que vinham para essas terras com o intuito de fazer a exploração, né? Explorar, fato, né? produzir, ter uma melhor administração, porque exatamente. Cá para nós Portugal estava meio preocupado com essas terras brasileiras estar sozinhas aqui, né? Poderia outro país vir. Com certeza, ele não descobriu porque ele era só bonzinho com tantas boas intenções, né? Exatamente. Tanto é que exploraram muito nossos minérios, né? Exploraram Minas muito. Gerais, que eu diga, né? Exploraram, levaram o ouro de Minas. Com força, não foi? A exploração foi intensa. Foi intensa Minas Gerais, que eu diga. Então, minha gente, essa escravidão ela começou a priori com a exploração dos indígenas, né, Genivaldo? Exatamente. Começou com a exploração dos indígenas, a produção de cana-de-açúcar, a agricultura, o desenvolvimento da agricultura. Então, essa escravidão começou principalmente com os indígenas. Não teve grande sucesso, né? Porque esses indígenas, por questões biológicas, eles não se adaptavam muito bem ao trabalho. A cultura deles, eles não tinham uma cultura de um trabalho contínuo, né? Os escravos eles não eram acostumados a ter um trabalho contínuo, então eles tinham essas dificuldades no sentido do trabalho. Então, não, como se diz, não foi vantajosa essa exploração dos indígenas, mas claro que eles foram escravizados, né? Até aproximadamente o século XVII, quem manteve a mão de obra no Brasil foram os indígenas. Eles alegavam, né, Flávio, que os indígenas ele não era resistente a algumas doenças. E depois alegaram que os indígenas eram preguiçosos, não se adaptavam ao serviço dos senhores de engenho, né? Exatamente. Os senhores de engenho. E foi quando eles começaram, de fato, a exportação da mão de obra escrava, né? Da mão de obra da África, né? Da África, exatamente. Também teve outros vetores, que foi no período de caquetização, né? Os jesuítas eles também foram contrários à escravização indígena. Eles queriam, como que, além de uma proteção, eles iam assim, levar esse povo para a religião, né? Levar esse povo para a religião. O intuito dos jesuítas era caquetizar e eles não queriam que eles fossem escravizados. Né? Exatamente. Tinha uma briga dos jesuítas com esses senhores de engenho. Com a coroa portuguesa. Com a coroa portuguesa, né? E a coroa portuguesa. Os portugueses, com medo de sofrer represárias jurídicas, né? Exatamente. Acabaram por
também se Com a desmotivar é. nesse sentido com a escravidão indígena. E foi aí que se iniciou, não foi a chegada A chegada dos escravos. dos escravos africanos da à África, né? Isso, exatamente. O meu amigo Flávio, os escravos começou a chegar na Bahia, não foi? Isso. Primeiro o navio negreiro desembarcou na Bahia. Na Bahia. A história diz que os escravos na região Nordeste, na Bahia e em Pernambuco, que Pernambuco já foi o maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil, né? Exatamente. Pernambuco era um grande produtor de cana-de-açúcar. E a exploração dos escravos foi nessa região de Pernambuco e Bahia, onde mais escravizou. E se espalhou pelo Brasil inteiro, depois, principalmente Rio de Janeiro, né? Rio de Rio de Janeiro, naquela região ali de Campo dos Goitacás, né? Ali a região, muitos casarão, né? Muitas senzalas, e ali produzia muito café. Muito café. Ali a exploração era muito do café, entre Rio e Minas Gerais. Ela foi a maior exploração dos escravos, da mão de obra negra, Minério no também, café, minério, cana-de-açúcar, né? Exatamente. Cana-de-açúcar, né? Então, minha gente, foi de fato um período sombrio mesmo, né? Foi. Você vê esses navios negreiros, era algo assim horrível, né? Os negros, eles simplesmente morriam no caminho. Você pega as viagens aí que duravam praticamente 30 dias, várias doenças nesses navios, fome, falta de água. Então... A história diz, Flávio, que uma porcentagem de negros enorme não resistia. Exatamente. E ou era enterrado em cemitério clandestino, tanto é que a história diz que onde descarregava, no porto do Rio, eles tinham um cemitério clandestino. A história diz que uma senhora muito rica do Rio de Janeiro comprou lá uma área enorme para construir uma mansão, e quando foram fazer a escavação, acharam uma quantidade enorme de ossadas humanas. E quando foram estudar, era de escravo. Era de escravo. Fora os que jogavam no mar, né? Exatamente. Fora os que jogavam na água, jogavam no mar. Então, depois, você sabia que na época já veio os atravessadores, né? Aqueles empresários ricos ia no navio, comprava o escravo antes de chegar no porto e vendia aos fazendeiros 3 vezes mais o valor. Então já eram os atravessadores, né? Exatamente. Tá vendo na época, por incrível que pareça. Transporte. Já tinha os atravessadores. O escravo também, o escravo negro, ele era muito mais caro, né? Chegava a ser 3 vezes mais caro do que o indígena. O indígena, exatamente. Mas o problema do indígena foi mais a questão do não se adaptar ao trabalho. E os jesuítas também. Foi uma pressão enorme, né? Teve outros fatores também, mas para a gente não se estender muito, fica por aqui. E também teve quer falar sobre um barão, né, Genivaldo? Muito importante na história. Eu vou falar sobre o Barão de Guaraciaba. Barão de Guaraciaba. Barão de Guaraciaba. Esse cara foi o primeiro barão negro da história do Brasil. Por incrível que pareça, nós tínhamos um senhor de engenho negro. Era o Barão de Guaraciaba. O nome dele, pessoal, era Francisco Paulo de Almeida. Esse cara, ele começou na época como um barão do café, muito rico. Ele começou a ajudar as Santas Casas no Brasil. E esse cara, além de ajudar as Santas Casas, ele era um visionário na época. Ele começou nos anos 30 a investir em ferrovia. Sabe que o cara era criativo? Ele pensou, as ferrovias é o meio de transporte do minério, da cana-de-açúcar, do ouro. E ele começou a investir na ferrovia. Ele ficou um cara muito rico. E por ajudar muito as Santas Casas, foi onde a corte resolveu dar o nome a ele como Barão de Guaraciaba. Barão de Guaraciaba. É uma história muito bonita, mas diz a história que no final da vida dele, ele deixou uma fortuna. Uma parte da fortuna foi para uns parentes e teve parte da fortuna que foi destinada aos escravos que ele tinha na fazenda. Então ele tinha esse lado bom. Tinha esse lado bom. Mesmo sendo dono de escravo. Exatamente. E essa é a história resumida do Barão de Guaraciaba. E o outro? Barão de Mauá. O outro Barão de Mauá. Esse aí, ele também era um visionário. Esse cara investiu muito na indústria. Esse cara,
ele ficou famosíssimo na época, ser muito rico, barão do café, e ele, principalmente em São Paulo, na região paulista, ele investia muito na parte industrial. Industrial. Então esse cara foi muito importante para a indústria no Brasil. O começo da industrialização na época, né? Na época. Exatamente. O Barão de Mauá. Barão de Mauá. Então, minha gente, isso. Foi um período sombrio, né? Sombrio muito. Muito. Você sabia, Flávio, também que sobre a escravidão, os empresários da época, os barões do café, como eram chamados, né? Senhores de engenho, eles descobriram, quando foram fazer a exportação da mão de obra negra, eles descobriram que tinha negros numa parte da África que já era empreendedorismo. Praticava ali. Os caras eram bons de venda. Bom de venda. Então o que é que esses caras fizeram? Aqueles que tinham pouca capacidade era levado para a mão de obra escrava na roça. Parte de colheitas, né? De várias coisas. E aqueles que sabiam vender foram espalhados em praças no Rio de Janeiro, nas grandes cidades brasileiras, para vender, tu acredita nisso? Vender os produtos dos portugueses, donos de engenho. Aí esses caras ganhavam uma porcentagem. Para eles não desviar o dinheiro que vendia, ele ganhava uma porcentagem. Essa porcentagem eles usavam para conseguir a carta de alforria, a liberdade no caso. Então, mesmo nessa época, você acredita que no Rio de Janeiro montaram uma fábrica de angu, porque a comida dos escravos era simplesmente angu, de milho, feita de milho. E esses caras montaram no Rio de Janeiro uma espécie de fábrica de angu. Então o coitado trabalhava o dia, um cesto na cabeça, vendendo os produtos dos senhores, e ia comprar uma espécie de uma marmita de angu. Então, nessa época já tinha essa, eu não sei se empreendedorismo ou exploração, mas tinha a fábrica de angu, por incrível que pareça, tá vendo? E os caras, muito espertos, botavam essas pessoas para ir vender nas praças públicas. É uma época de muitas curiosidades, muitas curiosidades. Vários acontecimentos históricos. Muitas histórias da escravidão, que foi um grande período obscuro da nossa humanidade. Período sujo, né, mano? Verdade. Período sujo, exatamente. Eu acho que todo ser humano, independente da sua cor ou da sua raça, ele tem que ter total liberdade. Por isso eu sou totalmente a favor da democracia. Democracia com respeito. Você ter a sua liberdade de você trabalhar e você ganhar o seu pão de cada dia. Não ser escravo a ninguém. Exatamente. E você sabe que ainda hoje existe escravidão, né? Exatamente. A escravidão acabou na lei, mas de fato tem muitas fazendas aí que ainda explora, né? Ainda explora. Muitas pessoas por falta de conhecimento. Não, exatamente, ainda explora os coitados por aí. São explorados. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo, né, Pão? Exatamente, Anivaldo. Muito especial. Uma curiosidadezinha para nós fechar. Interessante também desse período foi a Lei Áurea. Sim. A Lei Áurea. A Lei Áurea foi criada, pessoal, em 1988, no dia 13 de maio de 1988. 88, isso. 1888. Isso, exatamente. Com o número 3.353, era o número da Lei Áurea. Lei Áurea, exatamente. Lei Áurea. Depois, nesse período mesmo, veio outras leis, não é? Foi Lei Eusébio de Queiroz. A lei do... E na verdade essas leis elas vieram antes da Lei Vieram Áurea, antes da Lei Áurea, não foi? Isso. Antes da Lei Áurea, não foi? A lei sacragetária. Que era dos escravos mais velhos, mais de 60 anos. Isso, exatamente, e a sua liberdade. Depois veio a lei do ventre livre, não foi? Isso, exatamente. Que era os filhos de escravo daquela lei nascer liberto, né? Isso, em liberdade. Nascer em liberdade. Exatamente. Teve vários acontecimentos antes de assinar a Lei Áurea, de fato. E tiveram outras leis e também, assim, houve alguns acontecimentos que levaram a Princesa Isabel a assinar a Lei Áurea, né? Olha, Flávio, a Princesa Isabel é tida, principalmente pelos negros, como uma grande heroína.
Mas ela não foi tão heroína, não, né? Exato, Você sabe que da história ela teve pressões enormes, para assinar. principalmente dos europeus, que os europeus assinaram lei, principalmente na Grã-Bretanha, não foi? Isso, na Inglaterra, já tinha eles assinaram uma lei lá que quem fosse pegar um navio negreiro com escravo, a multa era insuportável, era absurda. E a Princesa Isabel aqui no nosso país, que foi o último país a abolir a escravidão, exatamente, ela sofria pressão dos europeus para acabar com a escravidão e ela sofria a pressão interna aqui dos grandes empresários, né? Senhores de engenho, que não queria que ela acabasse com a escravidão. Exatamente. Que eles diziam que ia falir, que ia, né? Isso. Por causa da mão de obra escrava, né? Mas nesse período aí, porque também assim, Inglaterra liberou, acabou com a escravidão, esses outros países, porque com a Revolução Industrial criou-se novas formas de mercado e também a mão de obra, que era a priori somente mão de obra braçal, né? Mão de obra humana, começou a ser substituída pelas máquinas. Pelas máquinas, tá exatamente. Então, já foi a modernidade da época, isso, né? A modernidade da época. Modernidade da época. E Inglaterra ali, lá na Revolução Industrial, querendo, estava produzindo muito a Inglaterra também, precisava vender os seus produtos. Claro. Era interessante o quê? Você ter escravos ou você ter pessoas livres com salário para comprar? Para comprar. Tá entendendo? O escravo não comprava, né? O escravo não compra. O escravo não tá compra, entendendo? exatamente. Então, visando isso, a Inglaterra criou a lei, que me fala agora o nome da lei, que é exatamente essa lei que você falou, que qualquer navio negreiro ali que fosse pego, ia ter ali multas insuportáveis, multas altíssimas. Então, diante desse contexto e de outros acontecimentos também, isso meio que forçou, né, a Princesa Isabel a assinar a lei. A Lei Áurea. Apesar que tem alguns estudiosos que falam que tem os dois lados da moeda, né? Claro. Fala que a Princesa Isabel e a família dela era abolicionista. Eles eram a favor da liberdade. Mas tem os dois lados da moeda, tá entendendo? Tem os dois lados da moeda. Alguns estudiosos falam que ela era fim da liberdade, fim da escravidão, mas por sofrer essas pressões internas que você citou aí, ela segurava. Entendeu? Então a história aí a história é engraçada, a história é controversa, né? Mas de qualquer maneira, pessoal, foi o maior dia exatamente. A escravidão no Brasil foi no dia 13 de maio de 1888, onde ela, de qualquer maneira, com pressão ou sem pressão, assinou a Lei Áurea e libertou toda a população negra do Brasil. Né? E mesmo após, assim, é bom a gente lembrar, mesmo após o fim da escravidão, esses negros sofreram bastante, né? Porque simplesmente eles ficaram na rua. Aí, como é que... Eu estou liberto, mas eu não sei fazer nada. Não fazer nada. Não tinha trabalho, praticamente direito quase nenhum. Não foi fácil. Muito desses escravos... Simplesmente eu estou liberto, mas sem dinheiro liso. Sem ter a quem trabalhar. E sem ter a quem trabalhar. Quer dizer, era escravo duas vezes, né? Escravo duas vezes. Muitos desses escravos voltavam para os senhores de engenho pedindo para ser escravo de novo. Para ser escravo de novo. Porque assim, deu um direito, mas não deu uma... Como eu posso dizer assim? Deu um direito, mas não deu garantias que garantisse... Da sobrevivência. Que garantisse que eles exercessem aquele direito. Exatamente. Tá entendendo? Simplesmente tu está liberto, mas tu não ganha nada. Exatamente. Só a liberdade. Só a liberdade. E para eles, na época, eles não tinham como sobreviver. Exatamente. Eles foram adaptados àquele sistema. Né? Exatamente. De viver escravizado e ter um prato de angu para comer, né? Que era a comida que davam a eles. Né? Exatamente. Então aí foi um resumo, né, pessoal? Comentários sobre a escravidão. Claro, a gente não esgotou aqui o tema, né? O tema é extenso, pessoal. Outro dia a gente faz outro vídeo, né? Isso, falando sobre outros temas da escravidão, né? Outras curiosidades. Exatamente. Nosso intuito aqui era mais um bate-papo e conversar um pouco sobre a história. Com certeza, que é muito bonita e muito extensa. Apesar de ser muito obscura, né? Isso, exatamente. Obscura. Mas, pessoal, tudo que aconteceu tem que ser contado. E a gente está contando aqui a história. Espero que vocês gostem do vídeo. E outro dia nós faz outro vídeo contando outros temas da escravidão, que é muito extenso a escravidão no nosso país. Um bom dia a todos
Se inscreva no canal Vinícius Barros e Família, dê um likezinho e faça um comentário se gostou do vídeo. É muito importante para nós. Um abraço a todos, um bom domingo, tudo de bom para vocês. Quer falar mais alguma coisinha, Paulo? Só isso mesmo, Nivaldo. Agradecer a todos aí que assistiram, se inscrever no canal do Vinícius, né? Vinícius Barros e Família. E logo aí a gente tá com mais vídeos falando aí sobre curiosidades da história. Claro, e outros temas, né? E outros temas. E outros temas. Exatamente. A gente se despede. Oi pessoal, eu tava ali atrás do celular. Aí eu vim agradecer a você que compareceu nesse vídeo, né? Claro. Deixe seu comentário, assistam. Vocês vão ver que ele é topado, ele sabe da escravidão, né? Né, Flávio? Exatamente. Tô falando muito. Falando muito. E se inscreva no canal, né? Deixa o like. E um bom domingo, né? Bom domingo. Bom domingo. Tchau, pessoal. Tudo de bom.